Então, uma boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos tentar de novo ir até as 10, tá, com a nossa leitura, tentar matar mais um capítulo. Hoje eu quero começar com você só relembrando o que a gente viu na última leitura, tá, do capítulo 1. Então a gente passou a falar sobre dois conceitos, certo? Conceito de ente e conceito de essência, que são ditos os primeiros conceitos que a nossa inteligência interage, né? Os primeiros conceitos que a gente trabalha com o ente e a essência, coisas básicas. O ente, a gente viu que existem duas concepções para falar sobre ele, né? Uma mais própria e uma menos própria. A mais própria é a do ente que se mantém por si mesmo, que é aquele que se divide nas 10 categorias, certo? Essa é a primeira concepção. O ente é aquela coisa que se divide nas 10 categorias, certo? Por essa concepção, isso acrescenta de fato algo à coisa, e dessa concepção de ente pode se derivar a essência. Por quê? Porque a essência, propriamente dita, está na substância, tá? E a substância é a primeira categoria, tá? Então essa é a relação que vai ter aí. E a segunda concepção de ente é aquela relativa à verdade das proposições. Sempre que eu puder construir algo afirmativo, algo que afirma, ali vai ter algum ente. Então mesmo que eu diga, o exemplo foi, né, o exemplo da cegueira está nos olhos, né? O que é essa cegueira? Essa cegueira, ela é uma privação, certo? Ela não é um acréscimo, ela é uma privação, uma corrupção. Então o olho naturalmente enxerga, naturalmente tem visão, mas ele pode estar corrompido, ele pode ter essa privação, né, estar privado da visão e ser cego. Então a gente pode afirmar o olho é cego. O olho tem o ser cego. Mas esse ser, né, o olho tem o ser cego, esse ser cego, esse ser, mais especificamente, esse ente, ele é um ente acidental. Ele é um ente analogicamente, não primariamente, ele não é o ente mais propriamente dito. Porque o ente mais propriamente dito é aquele que se divide nas 10 categorias, certo? Então, por exemplo, um homem, um cavalo, um olho, certo? Esses são os entes mais propriamente ditos. Sheffield sabe dizer se a substância é relacionada aos universais. Assim, a querela dos universais, ela vai se perguntar se, de alguma maneira, por exemplo, animal. Animal é um ente, certo? Pela nossa definição. É um ente na concepção mais própria, né? Porque animal se refere à categoria de substância, que é a primeira. Perfeito? Qual que é a querela dos universais? Ela quer entender se o ente animal em si mesmo se sustenta por si mesmo, e não apenas nos entes concretos. Por exemplo, em mim, em ti, numa vaca, no boi, na formiga. Certo? Então essa é a querela dos universais, tá? A grande discussão acerca dos universais, né? Então, por meio disso, a gente pode entender que, sim, a substância tem alguma relação com a questão dos universais. Tá? Mas não é o que a gente quer entrar em discussão agora. Tá? Vamos deixar isso para o futuro, de repente, depois que a gente ter acabado esse livro aqui. Primeiro vamos entender o que é ente, o que é essência, para depois entender sobre essa questão aí, que é uma questão curiosa, assim, e bem interessante. Os universais. E a gente também viu algumas coisinhas sobre essência, certo? A gente viu que o ente, ele é englobado, ele é categorizado em um gênero e em uma espécie, certo? Então, o ser humano, ele está dentro do gênero animal e dentro da espécie humana, tá? Tendo o ser humano tendo o homem como ou eu, né, eu Sheffield, ou o homem como exemplo, né? Essa é a espécie e esse é o gênero dele, tá?
E a essência, a gente viu, ela vai ser algo comum às naturezas dos entes de mesmo gênero ou espécie. Certo? Isso vai ser essência. Então, no momento que eu me categorizo na espécie humana e eu categorizo o professor Igor na espécie humana, nós compartilhamos uma natureza similar que dá origem a uma... ou que segue de uma essência similar que a gente pode dar o nome de humanidade. Certo? Então, essa essência se encontra em mim, se encontra no Luiz e se encontra no homem, de forma genérica, abstrata. Tá? Então, isso a gente viu sobre a essência na aula, no encontro passado. A gente também viu que essência é aquilo que é significado pela definição de uma coisa. Então, a definição de uma coisa é uma fórmula que expressa a definição dessa coisa. Qual que é a definição de homem? Todo mundo... Quer dizer, quem sabe qual é a definição de homem? O pessoal tá com vergonha hoje. Estão usando só o chat. Vamos ver quem manda primeiro. Não precisa ter medo, pessoal. Só uma conversa. Última pergunta, não consegui entender muito bem o ponto. Ser? Qual que é a definição de homem? É um ser do gênero masculino? Ser do gênero masculino. Se essa fosse a definição, tu poderia ter o boi tendo a mesma essência que o homem. Mas o boi não tem a mesma essência que o homem, né? É animal racional. Animal racional. Animal racional. Exatamente, essa é a definição. E a definição, vocês podem ver, ela expressa a essência e ela coloca uma coisinha do lado da outra. Ela coloca animal, que é o gênero, que a gente já viu, e ela coloca racional. E racional é uma qualidade desse ente homem, certo? E mais precisamente, ela é uma diferença específica, que a gente chama de diferença específica. Então vocês podem ver que estão entrando alguns termos como gênero, espécie, diferença específica, acidente, que a gente não viu bem, mas que vai ser importante a gente dar uma revisada agora para a gente continuar entendendo bem o livro. Então agora eu pretendo falar um pouquinho desses 4, que na verdade são 5, eu vou explicar logo, desses 5 conceitos, tá? Mas só para finalizar aqui, também na última aula a gente viu que todas as coisas são inteligíveis pela sua definição e essência. Tá? Isso é uma coisa importante. As coisas são inteligíveis, a gente consegue ler elas por dentro, isso quer dizer inteligência. Inteligência é ler as coisas por dentro, uma das expressões de inteligência, é isso. Ler as coisas por dentro, e esse dentro que a gente quer captar das coisas é justamente a sua essência, que é o que permite que a gente entenda a coisa. Tá, agora deixa eu ver aqui as perguntas. Quando definimos ente como aquele que se divide nas 10 categorias, é o mesmo que dizer que ente é aquilo que é ser em exercício? Sim. O ente é o ser em exercício, ou o sendo, certo? Todo ente, ele é de um certo modo. Porque ele não é puramente simples como Deus, certo? Que é o ser por excelência. Então, esse ser em exercício é um ser em certo modo, certo? Das suas maneiras. Então, é verdadeiro dizer isso. Também é verdadeiro dizer que ente é aquilo que foi criado, certo? Porque aquilo que foi criado, ao invés de ser propriamente dito, ele tem ser, certo? Ele não é o ser, mas ele tem ser. Então, ente é essa coisa criada. E as coisas criadas, elas se dividem nas 10 categorias. Então, por isso que essa é a primeira concepção. Tá bem? Respondido essa primeira pergunta. A segunda pergunta é, um ser que há a capacidade de argumentar... aqui tu estava falando sobre a definição de homem, né? Um ser que há a capacidade de argumentar. Capacidade de argumentar também é uma diferença. Da mesma maneira que racional.
Mas capacidade de argumentar deriva do racional do homem. Deriva. Mas não deixa de ser uma diferença também. Por que é uma diferença? Porque diferencia o homem de todos os outros animais. Diferencia a espécie humana das outras espécies contidas no gênero animal. Capacidade de argumentar. Então isso também é uma resposta válida. Não para definição de homem como um todo, mas capacidade de argumentar como diferença específica. Nossa essência está ligada somente à nossa alma intelectiva? Não. A nossa essência, a gente vai ver nessa aula de hoje, ela compreende tanto matéria quanto forma. E toda ela. Tá? Toda ela. Então a gente não tem só alma intelectiva. A nossa alma também tem funções sensitivas e vegetativas. Tá? E a nossa essência compreende toda ela. Tá? Diferença específica de especificidade ou de espécie. Contexto de como racional do homem como animal racional. Diferença específica de especificidade ou de espécie. A diferença das duas maneiras. Dá para se enxergar das duas maneiras. Por quê? Porque, pensem assim, a gente tem um gênero, tá? Vamos pensar no gênero animal. Temos o gênero animal. Agora, a gente tem que dividir esse gênero para conseguir encaixar os entes corretamente. Tá? Porque existe diferença entre um boi e um ser humano. Então a gente tem que categorizar bem esses dois entes nas suas espécies. Como a gente vai categorizar eles? Como a gente vai conseguir colocar o boi no lugar que é dele? Como a gente vai conseguir colocar o homem na espécie que corresponde a dele? A gente faz isso através da diferença específica. A gente divide o gênero através da diferença específica. Então a gente cria uma especificidade, certo? O homem é de tal maneira específico dessa maneira. O boi é dessa maneira específico, né? Específico dessa maneira. E também essa diferença é de espécie porque por ela se dividem as espécies. Então o homem é de uma espécie e o boi é de outra. Não são da mesma espécie. Chefeu, Oi. O Edu aí parece que não tá conseguindo acessar o Literatura e Filosofia. Tá bom, vou dar a tagzinha aqui pra ele. Ok, desculpa interromper. Sem problema. Aqui, deixa eu ver se a Nath também não tem, deixa eu dar pra ela aqui. A Nath, agora tu pode entrar ali na salinha de Literatura e Filosofia também pra acompanhar o chat. Perfeito. Então, a gente respondeu as dúvidas. Podemos começar com a aula de hoje. Isso foi só uma revisão da aula passada. Ficou claro, por enquanto? Não é pra vocês terem entendimento completo disso, mas pelo menos começar a entender a coisa. Né? Porque a gente ainda tá começando o livro. Tá, o Abel vai cuidar das tags. Perfeito. Então tá. O que eu quero mostrar pra vocês agora? Eu vou compartilhar minha tela aqui. Peço que quem puder olhar pra minha tela, olhe. Para vocês poderem acompanhar as imagens que eu vou mostrar. Só alguém me diga que consegue ver, que tá conseguindo acompanhar aí na live. Dá pra ver perfeitamente. Ok, dá pra ver. Dá pra ver. Tá, perfeito. Pessoal, vocês vão enxergar 5 palavras principais aqui nessa imagem. Gênero, espécie, próprio, diferença específica e acidente. Tá? Essa imagem eu vou passar para vocês depois, vocês podem usar de consulta aí, mas ela é uma imagenzinha que eu criei para ajudar a entender essas coisinhas. Então vocês podem ver aqui que a gente tem Sócrates e a gente tem Platão. Eles representam indivíduos. Por que indivíduos? Porque eles são concretizados. Sócrates é algo em específico, uma unidade separada das outras. Ele não é uma generalidade. Ele é o Sócrates, este Sócrates. Tá? Então ele é um indivíduo, por isso que a gente chama ele de indivíduo. E aqui ele representa um ente. Tá? E Platão representa outro. Vocês podem ver que Sócrates e Platão estão englobados pela mesma espécie. Conseguem ver isso? Pela mesma espécie engloba Sócrates e Platão. Mas eles ainda têm uma diferença. Porque Sócrates não é idêntico a Platão.
em sua totalidade. Certo? Isso é óbvio. Sócrates não é a mesma coisa que Platão. Qual que é a diferença que eles têm? Eles têm uma diferença numérica entre eles. Tá? A diferença numérica é o que a gente dá, esse nome é o que recebe aquilo que, na espécie, vai providenciar essa multiplicidade de entes. Tá? Então, por exemplo, a gente tem a espécie humana, tá? Que eu dei o nome de humano. Essa é a espécie de Sócrates e Platão. Mas dentro da espécie humana, tu tem uma série de indivíduos. Concordam comigo? O que diferencia cada um desses indivíduos não é a espécie. Eles não têm uma diferença específica entre eles. Eles têm uma diferença numérica. É isso que a gente dá o nome. E essa diferença numérica vai estar relacionada com a matéria do Sócrates e a matéria do Platão. Porque cada um vai ter uma matéria específica dele. E a gente vai ver isso melhor depois, sobre a matéria, tá? Só para começar a mostrar. A gente também pode ver que a espécie é englobada pelo gênero, tá? Que é animal. Gênero animal. E aqui nessa imagem, vocês podem perceber o seguinte. Um quadradinho está dentro do outro. Então, a espécie está dentro de gênero e Sócrates está dentro de espécie. O que isso quer significar? De Sócrates, a gente pode predicar ou derivar a espécie humana. Tá? Então, de Sócrates, a gente pode predicar a espécie humana. E a gente faz isso perguntando o que é Sócrates. Através da pergunta o que é, a gente é capaz de encontrar e predicar a espécie de Sócrates. Da mesma maneira, da espécie, a gente é capaz de predicar o gênero. Através, de novo, da pergunta o que é. O que é um humano? Um animal. Tá bem? Então, para a espécie e para o gênero, vocês têm que gravar que a pergunta que se relaciona, que dá origem à espécie e ao gênero, é a pergunta o que é. Tá? Mais um detalhe. Tudo que eu conseguir derivar a partir do indivíduo, eu também vou conseguir chegar no gênero. Então eu não só consigo predicar o gênero da espécie, por exemplo, o que é um ser humano? É um animal. Mas eu também consigo predicar do próprio indivíduo, que está contido dentro da espécie. Então eu também posso dizer o que é o Sócrates? Um animal. Tá bem? Mas eu não posso, a partir do gênero, ou do que está mais para fora, do animal, predicar o humano. Derivar o humano. Por que não? Porque se eu tiver na minha frente um animal, um boi, ele não necessariamente é um humano. Ele não necessariamente é da espécie humana. De que espécie o boi é? Ele é um gado, né? Ele é da espécie gado, sei lá qual é o nome científico disso. Tá? Então, do gênero, eu não predico a espécie. Bovino. Tá bom? Espécie bovina, perfeito. E da espécie eu não predico o indivíduo. Então, essa ordem de cima para baixo não acontece em termos de predicação. Tá? Mas de dentro para fora acontece. De Sócrates eu predico a espécie e predico o gênero. Relativos à pergunta o que é. Tá bom? Perfeito. Então um animal nunca vai se tornar humano. Isso não. Isso que tu falou de uma certa maneira tá errado. Tá? Por quê? Apesar do animal não necessariamente ser um humano, tá bem? Tá compreendido isso? O animal não necessariamente é humano? Sim. Ok. Ele contém impotência. Ele pode ser um humano. O que isso quer dizer? Tudo aquilo que um ser humano pode ser já está contido no gênero animal. Tudo aquilo que Sócrates pode ser já está contido na espécie humana. Tá? Então, o gênero contém as possibilidades que estão dentro dele. Tá? Então, assim como o gênero animal contém impotência a espécie humana, também contém impotência a espécie bovina.
Tá bem? Então o Entendi. animal, ele pode ser um humano, mas não necessariamente é um humano. Por isso que eu não posso, dado um humano dado um animal na minha frente, dizer que é humano. Tá? Eu tenho que identificar qual que é a diferença específica desse ente que está na minha frente. Ah, tem um animal na minha frente. E eu identifiquei que a diferença específica dele é ser racional. Ah, ok. Agora eu sei que ele é da espécie humana. Entendeu? Agora, se eu tenho um humano na minha frente, tá, humano, eu já sei que ele é um animal. Tá? Já se predica automaticamente, independente do que for. Porque o processo de dentro para fora acontece, de predicação. E se tem um humano na minha frente, eu também sei que a diferença específica dele é ser racional. Tá? Vejam um detalhe importante. A espécie e o gênero são a resposta da pergunta o que é. Tá? Se predicam relacionados a essa pergunta. A diferença específica se predica da pergunta como é. Tá vendo aqui? Como é. Por quê? Quando tu pergunta o que é esse ente aqui na minha frente, tu não diz este ente é racional. Ele é o racional. Certo? Não responde assim. Tu responde, ele é um humano, ou ele é um animal, ou ele é um ente, ou ele é um corpo. E depois disso tu pode qualificar ele. Tu dá uma qualificação dele. Este ente que está na minha frente, que é um animal, que é um humano, ele tem a qualidade de ser racional. Tá? Então a diferença específica, ela difere da espécie do gênero, porque ela se relaciona com a pergunta como é. Tá? Apesar de que eu também posso predicar a diferença específica dos indivíduos e da espécie. Então, se eu tenho Sócrates na minha frente, eu posso predicar a diferença específica racional, porque Sócrates é racional. Se eu tenho o conceito de humano, a espécie humana, também posso predicar o conceito racional, porque todo humano é racional. Tá bem? Sim. Perfeito. E a gente também tem o acidente. Qual que é a diferença entre o acidente e a diferença específica? Porque o acidente também se relaciona com a pergunta como é. Certo? Qual que vai ser a diferença aqui? Alguém teria um chute? Seria que o acidente acontece com um indivíduo, enquanto a diferença específica seria, tipo, daquela espécie para todas as espécies. Então, tipo, todo homem é racional, mas nem todo homem é branco, seria nesse caso. Perfeito. É uma boa explicação. Mais alguém? É isso aí, é mais ou menos isso que tu falou. Percebam que o acidente, ele também acontece em outras espécies, certo? Ele não serve para diferenciar a espécie humana da espécie bovina, porque um boi também pode ser branco, assim como Sócrates, certo? Mas a espécie bovina não é racional. Ela diferencia. E o acidente, ele pode, como o nosso amigo aí comentou, ele pode deixar de ser. Certo? Por exemplo, o acidente de estar deitado. O ser humano pode deixar de estar deitado. Mas um ser humano pode deixar de ser racional? Não pode. Tá entendido isso aí? Sim. Uhum. Perfeito. Aqui a gente tem um último conceito, que é o de próprio. O que é próprio a um ente ou próprio a uma espécie? É simplesmente aquela característica que não é espécie, não é gênero e não é diferença específica, mas é uma característica da espécie e não se repete em outra espécie, é própria da espécie e está presente em todos os indivíduos dessa espécie. Todos os seres humanos são capazes de rir.
E nenhuma outra espécie é capaz de rir. Então essa característica é própria do ser humano. Por que a diferença específica racional não é própria? Porque ela difere das outras espécies, mas ela pode estar em algum outro ente, de alguma outra espécie ou gênero. Alguém sabe me dizer alguma outra coisa além de ser humano que é racional? Não existe. Uma característica da uma essência humana. Ser racional. Não sei. Os anjos. Os anjos, exatamente. Pô, eu tava Os pensando em anjos. Deus. Deus também. Tá? Apesar das racionalidades de Deus ser mais perfeita, certo? Completamente diferente da do ser humano e do anjo, e a do anjo também ser mais perfeita que a do ser humano, os três são entes racionais. Tá? Claro, não é próprio chamar Deus de ente, nesse sentido, porque ele é o ser por excelência. Mas, por analogia, ele é racional. E tem vontade também. Então, a diferença específica pode aparecer em outros lugares. O que é próprio é só próprio dessa espécie. Então, o anjo não ri, segundo esse meu exemplo aqui. Só o ser humano é capaz de rir. Perfeito. Deixa eu abrir aqui uma outra imagem agora. Mas calma. Oi. O próprio serve para diferenciar de outras espécies ou não? Não. Não serve. É só um humano é capaz de rir, então. Só. Só o humano. Tá? Ah, Mas o próprio... ele também serve para que tu possa converter essa característica com o ente em si. Ou a espécie. Em que sentido? Se eu te disser para ti, aqui na minha frente eu tenho um ente que é capaz de rir. Que ente que é esse? Um ser humano? Um ser humano. E se eu disser para ti, aqui na minha frente eu tenho um ser humano, ele é capaz de rir? Sim. Sim, com sim. certeza. Então, vocês percebem que existe uma dupla via aí de conversão. Se eu tenho o ente com a característica própria dele, e eu afirmo essa característica, então eu sei qual ente que é. Tá? É conversível. Enquanto que a diferença específica não é. Tá? Então, se eu dizer pra vocês, eu tenho um ente aqui na minha frente que é racional, eu ainda não sei se ele é um ser humano ou se ele é um anjo. Apesar de que se eu tiver o gênero mais a diferença específica, aí eu sei que ele é um ser humano. Perfeito? Porque a diferença específica divide o gênero. Tá bem? Ah, então calma lá. Para diferença específica, para você conseguir identificar o que está na diferença específica, você tem que ter o gênero. Já o próprio, você consegue fazer essa relação de conversão independente do gênero. Seria isso? É porque o que não está entrando na minha cabeça direito é como é que uma diferença específica que pode ser comum a, tipo, não só um ser humano, como também um anjo, serve Uhum. para fazer essa diferença, mas algo que é próprio só daquilo não serve. Aham. Não, é simplesmente assim, é por definição mesmo, tá? A definição da diferença específica é aquilo que vai diferenciar dentro do gênero. É uma simples definição. Então eu vou abrir uma outra imagem aqui que eu acho que vai te ajudar. Isso aqui, ó. Estão vendo aí essa imagem? Uhum. A nova imagem? Então aqui, ó. Agora eu coloquei uma nova espécie, que é o gado. Tá, não coloquei bovino. Temos o gado aqui. O boi número 101, porque boi não tem nome, né? E a vaca número 96. Tá, só pra vocês entenderem que é um boi específico e uma vaca específica. Uhum. E pra que vai servir a minha diferença específica? Aqui no meio. Pra que a partir do meu gênero eu possa quebrar ele em espécies. Só pra isso. Tá? Apesar de que essa diferença específica já está contida em potência no gênero. Tá? Mas ela se concretizando em uma espécie, ela as divide. Então, a espécie gado não tem a diferença específica de ser racional. Tá? Então dá pra dizer que, tipo, o próprio se liga diretamente com aquela espécie que você tá falando. E a diferença específica só serve se você estiver falando de um gênero. Isso. A diferença específica tem que se grudar com o gênero.
Então seria tipo. A diferença específica seria tipo um mapa que você tem que estar num lugar para seguir ele. Já o próprio seria como se você apertasse um botão e fosse para aquele lugar, teletransporte. Cara, tu foi muito, foi muito longe com esse exemplo, mas acho que sim. Acho que é por aí. Acho que eu entendi um pouco do que tu quis dizer. Acho que é isso. Tá, ok, obrigado. Aham. Beleza. Perfeito, gente. Então aqui a gente tem o que tem de novo aqui nessa imagem, né? Tem uma nova espécie e tem uma nova diferença, que é a diferença específica. Agora, o Platão, quando comparado com o Boi 101, ele não só difere numericamente, porque o Platão tem uma matéria e o Boi tem outra. Este é o Platão e este é o Boi. Também tem uma outra diferença, uma diferença específica entre eles. Tá? Porque o Boi não é racional e o Platão é racional. E essa é a diferença que vai categorizar essa espécie humana dentro do gênero, certo? E claro, o gado ele vai ter a sua diferença específica, eu só não coloquei aqui, por simplificação. Tá? Platão ri. Platão ri. Exatamente. Então agora para nossa penúltima imagem, essa aqui tá mais complexa, mais cheia de coisa. Simplesmente porque eu quero mostrar para vocês uma coisa. Sócrates, como a gente já sabe que é um ente, Platão também é um ente, eles são substâncias compostas. Por que substâncias? Porque eles são entes por si mesmos, tá? Que não se predicam de nenhum sujeito. Eles são o sujeito. Sócrates é o sujeito. Ah, Sócrates é racional. Não, beleza. Racional é um predicado de Sócrates. Qual é o sujeito? Sócrates. Tá? Ele é uma unidade separada. Individualizada. Certo? Então ele é uma substância composta. Ele é uma substância, né? Primeiro. Por que é composta? Porque nele existe uma substância segunda e uma substância primeira. A substância segunda é a forma, a substância primeira é a matéria. A forma, a partir da forma, se dá a espécie. A partir da matéria, se diferencia ele dos outros indivíduos. Incluindo Platão, incluindo o Boi 101 e a Vaca 96. Tá? A partir da matéria. Perfeito. Esse é um exemplo de um ente que é uma substância composta. Composta por quê? Porque possui forma e possui matéria. Quem me dá um exemplo de um ente que é uma substância simples? Um ente que não possua matéria. Deus? Uhum. Mais algum? Os anjos, acho que Os anjos. falado antes. Uhum. Perfeito. Eu tenho uma questão. Os anjos são formados do quê? Deus é intelecto, correto? Sim. Podemos afirmar que Deus é por intelecto. E os anjos são o quê? Os anjos são inteligências. Mentes? Mentes. São inteligências, né? É a palavra mais correta. Eu acho que nesse livro a gente vai ver mais pra frente um pouco melhor o que eles são. Hein, chefe? Oi. O exemplo, mentes, não tem matéria. Mentes. É. Mas mente é uma parte do indivíduo, certo? É. Então... Mas, cara, não dá pra eu não tô conseguindo entender a diferença entre forma e matéria. Tá. Não sabe a diferença entre forma e matéria, é isso? Uhum. Tá. Forma é princípio de atualidade. Aquilo que é atual na coisa. Aquilo que ela é em ato. Aquilo que ela é... Aquilo que ela existe agora. Uhum. Tá? Então todo ser humano é um ser humano o tempo inteiro. Ele é Certo. assim em ato. E também forma é princípio de inteligibilidade. Tá? É a maneira com que a gente consegue inteligir a coisa. A partir da forma. Por quê? Porque a forma é imaterial. Certo?
forma imaterial. E ela, sendo uma substância segunda, consegue interagir com a nossa mente, com o nosso intelecto, que possui as mesmas características, é semelhante a ela. Então, o nosso intelecto consegue interagir com a forma. Tá? A matéria é um princípio potencial e individualizante. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Sócrates, ele é dotado de uma certa matéria específica de Sócrates, a matéria de Sócrates. Platão é dotado da sua matéria específica, a matéria de Platão, a substância primeira, o que está por trás de tudo. E a forma é semelhante nos dois. Porque é a forma humana, que se relaciona com a espécie. Desculpa interromper, mas então a gente pode afirmar que a forma de um feto é diferente da forma de um ser humano desenvolvido. Mas isso não muda a essência dele. Continua sendo humano, correto? Não, a forma deles é a mesma. Ok. A forma de um feto e a forma de um ser humano adulto é a mesma. Tá? Que é a forma da espécie humana. Se lembrem, a forma se relaciona com a espécie. Tá? Sim. Mas a forma da espécie humana seria tipo... Todos os seres... Ó, se eu pego dois seres humanos diferentes, dá pra falar que a forma deles é semelhante, mas não igual. E quando eu falo forma de um ser humano, compreende todas as possibilidades da forma que um ser humano pode ter, desde o momento do feto até tipo a morte dele. Tudo isso seria parte das potencialidades da forma de um ser humano. Na verdade, isso seria parte das potencialidades da essência dele. Tá, Como mais assim? propriamente dito. A gente vai saber logo quando a gente ler a parte do livro ele falando sobre essência. Tá? Porque a gente não viu bem ainda o que é. A gente vai ver. Tá? O importante agora é vocês entenderem que existem entes que são substâncias compostas. Compostas por quê? Porque possuem forma, porque possuem matéria. A matéria é dita substância primeira. Tá? Substá por trás de tudo. A forma informa a matéria, dando ato a ela, porque a matéria em si é potência, e quem a atualiza é a forma. No momento que a forma de ser humano atualiza uma matéria específica, tu tem um ente concreto. Sem a forma para informar essa matéria, a matéria é uma pura potencialidade, não é nada, é só uma potencialidade. Não é que não é nada, é uma pura potência. No momento que uma forma de ser humano se dá numa matéria, informa essa matéria, eu tenho a união das duas coisas. Tendo a união das duas coisas, eu tenho um ser humano concreto. Tá bem? Tá, acho que eu tô entendendo melhor. E por último, só pra vocês saberem, no ser humano a forma é a alma e a matéria é o corpo. Tá? Uma alma de terceira potência. Todos têm a mesma alma em sentido de características, né? Todos têm a mesma alma de terceira potência, mas cada um tem a sua alma que se individualiza pela matéria. Né? Então essa alma se dá de uma certa maneira no corpo. Porque ela atualiza uma matéria específica. Específica de Sócrates e específica de Platão. O boi, ele possui uma alma também como substância segunda. A forma do boi é uma alma também. Mas é uma alma sensitiva. Uma alma animalesca, bruta, né? Não é capaz de interagir. Tá? Perfeito. Todo mundo acompanhando? Alguma dúvida no chat aqui? Isso. A diferença numérica se relaciona com a matéria e a diferença específica com a forma. Cuidado. Não confundam forma e essência. São coisas diferentes. Tá? Meu Deus, a gente nem começou a ler ainda e já tá acabando o tempo. Só tem mais uma imagem pra mostrar, que é essa aqui. Aqui vocês estão vendo, a partir da categoria de substância, que é a primeira categoria, algumas derivações. Tá? Corpo, corpo animado, animal, animal racional e homem. O que isso significa?
homem é contido na espécie animal racional. Animal racional é contido na espécie animal. Por quê? Porque o animal racional é um animal. O homem é um animal racional. Certo? O animal é um corpo animado. O corpo animado é um corpo. E o corpo é uma substância. Tá? Então, do lado direito aqui a gente está subindo dessa maneira. Do lado esquerdo aqui, a gente tem o se predica de. Tá? Então, o animal racional se predica de homem. Mas não o contrário. Corpo, substância se predica de corpo. Mas não o contrário. O que isso quer dizer? Eu preciso ter um homem para que eu possa predicar aquilo que é mais abstrato. Certo? Aquilo que é mais geral, mais genérico. Então, a partir de algo mais concreto, mais composto, que tem mais matéria, eu vou abstraindo e chegando em coisas mais genéricas. Tá? E aqui, espécie D, né? Homem, espécie animal, e assim sucessivamente. E gênero D. Substância é gênero de corpo. Animal é gênero de animal racional. E animal racional é gênero de homem. Tá? Gênero D. Mais um detalhe. A substância, por não ter nenhum gênero acima dela, não tem nada mais abstrato, mais abstraído que a substância, porque ela é uma categoria, a gente dá o nome disso de gênero generalíssimo. Porque simplesmente não tem nenhum gênero acima da substância. Tá? Tem algum gênero acima de animal? Tem. Corpo. Tá? Então animal não é um gênero generalíssimo. Na categoria aqui, que a gente está tratando, o gênero generalíssimo é a substância. Tá? Os do meio aqui são termos intermediários. E o homem é a espécie especialíssima. Por quê? Porque abaixo de homem não tem nenhuma outra espécie que dividindo. Tá? Não. Abaixo da espécie humana não existe nenhuma outra espécie que o divide. Tá? A espécie humana é a última. A espécie humana contém Sócrates, contém Platão. Mas Sócrates e Platão não dividem a espécie humana. A espécie humana divide o gênero animal racional. Tá? Ele divide. Mas Sócrates e Platão não dividem a espécie humana. Por isso que a espécie humana é uma espécie especialíssima. Deu pra entender? Sim. Beleza, depois eu dou mais uma olhadinha nas imagens pra vocês darem uma refrescada na mente. E se tiver alguma dúvida eu posso responder na próxima aula. Deixa eu mandar aqui. Perfeito. Então tá, pessoal, agora sim vamos pro nosso segundo capítulo. O discípulo cristiano perguntou: como o homem é um animal racional se um animal racional é um animal e um animal é irracional? Deixa eu abrir de novo aqui. Animal, tu não sabe se ele é racional ou não. Um animal pode ser racional ou irracional. Por quê? Porque tudo que estiver abaixo de animal está contido em potência em animal. Contido em potência. Pode ser. Um homem pode ser um animal. Na verdade, ele é um animal, né? Um animal pode ser um homem. Um animal racional pode ser um homem também. Um corpo pode ser um homem também. Percebe que daqui pra cima, todas essas coisas contêm em potência o homem. Entendeu? Então, o animal, ele não necessariamente é irracional. Tu não sabe ainda. O animal, ele pode ser irracional ou pode ser racional. Assim como tu não sabe se a substância é um corpo ou se o corpo é animado. O corpo pode ser animado ou não. Por exemplo, uma pedra é um corpo inanimado. Não tem alma. Mas uma planta é um corpo animado. Porque ela tem alma vegetativa. Tá bem? A planta é um animal? Não. A planta é uma planta. Então, a planta está contida no corpo animado, mas não está contida no animal. No gênero animal. O gênero da planta não é o animal.
Entendi. Tá? Então tá, pessoal. Acho que ficou bem claro. Então vamos pro livro aqui. Acho que agora vocês vão conseguir entender bem melhor o capítulo. Depois dessa explicação. Começa assim. Capítulo 2. Já que o ente se predica absolutamente e primariamente das substâncias e secundária e analogicamente dos acidentes, disso resulta que a essência reside própria e verdadeiramente nas substâncias, ao passo que nos acidentes se encontra em sentido secundário e só analogicamente ou em sentido menos próprio. Perfeito. A gente sabe que o ente ele se predica mais propriamente da substância. Certo? Porque é o ente que se sustenta por si mesmo. Não é o ente acidental. Tá? Como é do ente que a gente deriva a essência, então a essência está mais propriamente no ente que se sustenta, que é o ente substancial. Algumas das substâncias são simples, ao passo que outras são compostas. Agora pode parar de... Vou parar de compartilhar a tela aqui, que vai ficar só a leitura final do capítulo aqui mesmo. Algumas substâncias são simples, ao passo que outras são compostas, sendo que em ambas existe uma essência. Já conversamos sobre isso. Então, nos anjos também tem uma essência, apesar de eles serem substâncias simples, porque não possuem matéria. Todavia, nas substâncias simples, a essência reside em sentido mais verdadeiro e mais elevado, mesmo porque possuem um ser mais nobre, e além disso, constituem causas das substâncias compostas. Deus, a substância simplíssima, é causa de todas as outras, certo? Isso ocorre pelo menos com aquela substância primeira e simples por excelência, que se denomina Deus. 3. Contudo, já que as essências daquelas substâncias simples estão para nós mais ocultas, cumpre-nos partir das essências das substâncias compostas, a fim de que, começando por aqui, a exposição se apresente mais lógica e mais fácil de ser seguida. Então Santo Tomás vai começar falando das substâncias compostas, para depois chegar nas simples, porque é mais fácil. Convém fazer isso. Nas substâncias compostas, a forma e a matéria são conhecidas, como são no homem, a alma e o corpo. Todavia, não se pode dizer que apenas uma delas se denomine essência. Prestem bastante atenção. Não se pode dizer que apenas uma delas se denomine essência. Não dá para dizer que só a forma é essência ou só a matéria. Com efeito, agora ele vai explicar. É evidente que não é somente a matéria que é a essência. Pelo fato de que uma coisa é cognoscível através da sua essência e se engloba sob a categoria de espécie ou sob a de gênero. Todavia, a matéria não constitui princípio de conhecimento. Nem é por ela que uma coisa é determinada em espécie ou em gênero. Então, se a gente voltar para a nossa imagem ali, se lembrem, a matéria é a diferença numérica, mas não é específica. É o que ele está falando aqui. Não é pela matéria que eu sei que o ente está no gênero ou espécie tal. Certo? Mas a essência me diz isso. Então não pode ser só a matéria que é a essência. Entenderam o argumento? Eu não entendi. Tá, eu vou repetir. Primeira premissa. É pela essência que eu sei, que eu posso saber que um certo ente está em um gênero ou em uma certa espécie. Tá bem? Entendido? Uhum. A gente tem duas opções. Ou a matéria está na essência ou não está. Se ela não estiver, na verdade aqui o exemplo é só a matéria é a essência ou mais coisas, né? Essas são as duas opções. Se for só a matéria, a essência, a partir da matéria eu teria que ser capaz de designar um certo ente em um gênero ou espécie. Porque isso é próprio da essência. Se a matéria for essência, então ela tem que ser capaz de fazer isso. A gente viu antes
que um ente não se dá numa certa espécie por causa da matéria. Porque a matéria diferencia só este ou aquele ente, mas não em espécie. Se lembra? É pela forma que a gente diferencia a espécie dos entes. Certo? Ok. Se eu preciso da forma para diferenciar, categorizar um ente em uma certa espécie, e a essência é capaz de fazer isso, a essência não pode ser só a matéria. Tem que ter mais a coisa. Esse é o argumento. Ele continua. Tampouco é somente a forma de uma... Ah, não, faltou uma frase aqui. Isso ocorre exclusivamente em virtude daquilo em relação a que alguma coisa existe ou é em ato. Ou seja, a forma. O que São Tomás disse aqui? Que uma coisa é determinada em uma certa espécie pela sua forma. Ou pelo que ela é em ato. Que é a mesma coisa. Tampouco é somente a forma de uma substância composta que pode ser denominada essência, ainda que alguns filósofos o queiram afirmar. Com efeito, de quanto até aqui expusemos se evidencia que a essência é aquilo que é significado ou expresso pela definição de uma coisa. Tá? A definição expressa a essência. Ora, a definição das substâncias naturais compreende não apenas a forma, senão também a matéria. Pois se assim não fora, não existiria diferença entre as definições das coisas naturais e as definições matemáticas. Tá? Então a gente tem diferença entre as definições matemáticas e essas das coisas naturais. Tu tem diferença entre a definição de um triângulo, que não é material, que não se materializa, frente à definição de um boi, que tem corpo. Triângulo não tem corpo. Certo? É incorpóreo um triângulo. E a definição de triângulo abarca isso. E a definição de boi inclui o corpo, porque o boi é um ser corpóreo. Tampouco se pode afirmar que a matéria, na definição da substância natural, se considere como que algo acrescentado à essência da mesma, pois esta modalidade é característica dos acidentes, os quais, a rigor de termos, não possuem essência. Você se lembra que a matéria está dentro daquela caixinha, na nossa imagem, substância? Você lembra que a matéria está lá dentro? A substância? É a substância primeira? Se ela é substância, ela não é acidente. Certo? Porque a substância é aquilo que não é acidente no ente. Tá? Então foi isso que ele quis dizer aqui. Se a matéria não estivesse dentro da essência, ela seria acrescentada à essência. Seria algo a mais da essência, fora da essência. Aquilo que é fora da essência é acidente. Mas a matéria não é acidente. Portanto, ela tem que estar dentro da essência, para que não seja acidente. Esse é o argumento. Daí que, em sua essência, recebem a substância ou o sujeito que está fora do gênero deles. Por conseguinte, é evidente que a essência de uma coisa compreende a matéria e a forma. Então, a partir de hoje, vocês sabem que essência compreende matéria e forma. Tá? Essa é a parte primordial do que a gente leu. Nas substâncias compostas, nas substâncias que possuem forma e matéria, a essência engloba as duas. E a definição que expressa a essência também, por consequência. Entendido isso, pessoal? Como assim definição que expressa essência? A definição de uma coisa é aquilo que expressa a sua essência. Qual que é a Que nem definição? você falou. Homem, animal racional. Em animal racional, você expressa que ele é um animal e expressa que ele é racional, que é a essência do homem. Você não chega em nada mais, tipo, mais polido do que isso, porque essa é a essência. Exatamente. Exatamente. E veja, a definição é uma fórmula. O ser humano define essa fórmula com as palavras que ele escolhe, né? Ele deu o nome de animal para certa coisa, deu o nome de racional para certa coisa. Ele usa essas palavras para formular que essa formulação expressa algo da realidade. Expressa o quê? A essência de homem. Animal faz parte da nossa essência, então. Exatamente. Animal faz parte da nossa essência. Assim como racional. Uhum. Nesse contexto, a essência está se referindo à essência de Sócrates ou à essência de animal? Ou de humano? A gente já vai ver isso aí no próximo ponto. Boa pergunta. Boa dúvida.
Ponto 4. Tampouco se pode afirmar que a essência significa a relação existente entre a matéria e a forma, ou então algo que se acrescenta às mesmas, dado que isso seria um acidente e estranha coisa. Nem se poderia, neste caso, afirmar que a coisa se conhece pela sua essência. Tudo isso compete à essência. Tudo que compete à essência. Através da forma, que é ato da matéria, a matéria se torna ente em ato, e este algo concreto. De novo, através da forma, que é ato da matéria, a matéria se torna ente em ato, e este algo concreto. Por conseguinte, o que se lhes acrescenta não somente dá à matéria o ser simplesmente em ato, mas também o ser atual, assim como ocorre com os acidentes. E aí ele dá o exemplo da brancura. A brancura, que é um acidente, torna branco uma coisa em ato. Tá? Então, a brancura me torna branco em ato, apesar de ser um acidente. Tá? Mas o acidente é algo que acrescenta a essência por fora, não está dentro, porque eu não sou essencialmente branco. Tá? Eu sou acidentalmente branco. Daqui se... O acidente ele é mutável, no caso. Eu posso não ser branco. Okay. Exatamente. Mas eu não posso ser racional. Por isso que não está na minha essência ser branco. Daqui se conclui que, quando tal forma é adquirida, não se diz que ela é gerada pura e simplesmente, mas como que analogicamente ou em sentido menos próprio. 5. Do exposto se infere, portanto, que o termo essência significa, nas substâncias compostas, o que é composto de matéria e forma. Tá? Então, essência é o composto de matéria e forma. Esse composto, essa união. Com esta acepção concorda o ensinamento de Boécio no comentário às categorias, onde afirma que ousia designa o composto. Com efeito, ousia reveste entre os gregos o mesmo sentido que tem o termo essência entre nós, como ele mesmo afirma na obra sobre as duas naturezas. Então, ousia é o mesmo que essência para nós, né? O termo grego. Avicena diz que a quididade das substâncias compostas é a mesma composição de matéria e forma. Então, Boécio e Avicena concordam com essa posição, né, defendida aqui pelo São Tomás. Comentando o livro 7 da Metafísica, escreve o seguinte: a natureza, possuída pelas espécies sujeitas a serem geradas, o que é isso, serem geradas? Virem a ser, tá? Materialmente, concretamente. Constitui um termo médio, ou seja, o composto de matéria e forma. Com isso, concorda igualmente a razão, uma vez que o ser da substância composta não é apenas o ser da forma, nem somente o da matéria, mas o do próprio composto, pois a essência consiste naquilo segundo o qual se diz que uma coisa existe. Então, eu, Vinícius, eu não existo só segundo a minha forma, porque eu não sou simplesmente um homem. Eu sou este homem, este Vinícius aqui, este Sheffield. Para que eu seja este Sheffield, eu não posso contar só com a forma. Eu preciso da minha matéria. Vocês entenderam? Por isso que é vital que as duas façam parte. Cara, eu tô começando, acho que eu tô entendendo relativamente bem o que é forma, mas o que é matéria tá me pegando. Tá. A gente vai especificar um pouquinho melhor agora no finalzinho desse capítulo, tá? E daí, se tu não entender, na próxima aula eu começo falando de matéria. Pode ser? Ok. Consequentemente, é necessário que a essência, em virtude da qual uma coisa se denomina ente, não consista só na matéria ou só na forma, senão nas duas juntas, embora só a forma seja a causa, a seu modo, de tal ser ou essência. Por que a forma é a causa a seu modo? Porque ela formaliza a matéria. Ela dá a cara da matéria. A matéria não tem cara, ela é pura potencialidade. Ela precisa de uma cara, de um rosto. Quem dá isso é a forma. Tá? Com efeito, observamos nas outras coisas, constituídas de muitos princípios, que as coisas não são denominadas somente por um dos referidos princípios, mas por aquele que compreende ambos, conforme se evidencia no caso dos sabores. Efetivamente, a doçura é produzida pela ação do calor, que digere e dissolve o úmido. E embora deste modo o calor constitua a causa da doçura, contudo o corpo se denomina doce não pelo calor, mas pelo sabor, o qual engloba tanto o calor como o úmido. 6. Último ponto. Que vai finalizar nossa aula de hoje e vai surgir dúvidas e curiosidades para a próxima aula. Contudo,
visto que o princípio de individuação é a matéria, ó, o princípio de individuação é a matéria. Tem que gravar. Daqui, pareceria talvez que a essência, a qual abrange simultaneamente a matéria e a forma, é apenas particular, e não universal. Do onde seguiria que os universais não possuem definição, uma vez que a essência constitui aquilo que é significado ou expresso pela definição. Que problema que ele levantou aqui? Ora, se a essência é matéria e forma, então inclui matéria. Mas matéria é princípio de individualização. Ele é princípio do indivíduo, do particular. Como é que eu posso ter um termo geral, como homem ou animal, que inclui matéria, e ele não ser individual, ele ser universal, ele ser genérico? Como é que isso pode se dar? Tá entendendo? Porque se ele tem matéria, e matéria é princípio de individualização, eu não posso ter um termo geral. Eu não posso ter o homem ou animal. Porque ele teria que ser um ente concreto, uma particular, singular, individual. E aí ele dá o indício da resposta aqui. Por isso mesmo, cumpre notar que a matéria é sim o princípio individualizante. Não, porém, a matéria todo corpo, mas a matéria signada. Por matéria signada, entendemos aquela que é considerada sob certas dimensões. Essa matéria signada não integra a definição de homem enquanto homem, mas integraria a definição de Sócrates se este possuísse definição. Na definição de homem, se trata da matéria não signada, visto que na definição de homem não se costuma colocar este osso e esta carne concretos, mas pura e simplesmente o osso e a carne, os quais constituem a matéria não signada do homem. Então aqui ele nos mostrou um caminho que a gente vai seguir para resolver esse problema. A matéria contida no conceito geral de animal, por exemplo, não é uma matéria signada. É uma matéria não signada. Enquanto que a minha definição de Sheffield inclui uma matéria signada. Então existe matéria signada e matéria não signada, que a gente vai ver melhor na próxima aula. A gente vai falar bem mais sobre matéria daí, para quem ficou na dúvida. E essa é a conclusão desse capítulo, pessoal. Já deu nosso tempo. Temos que parar por aqui. Tá? Na próxima aula eu começo respondendo dúvidas e dando uma revisãozinha sobre essa aula aqui. Perfeito? Tá certo. Só uma pergunta. Oi. Essa signada, daria pra eu relacionar, tipo... Sabe sign, que é placa em inglês? S-I-G-N. Eu poderia lembrar no sentido que, tipo, que dá identidade meio que assinado, marcado, naquilo pra Isso. fazer uma relação? Isso. Então dá pra eu fazer isso? Dá pra fazer isso, Usar pra memorizar. mas é aquilo que é marcado sob um certo ponto de vista específico. Qual é? É aquilo que marca esse ente sob certas dimensões. Sob certas dimensões. A gente vai ver melhor o que isso quer dizer na próxima aula. Tá? Então, este homem, ou este animal, ou este livro, ele tem uma matéria assignada porque ela sinaliza certas dimensões deste ente. Tá? Sob certas dimensões, esse ente tem a sua matéria assignada. E a gente vai ver melhor na próxima aula daí. Certo. Acho que o Luiz pode parar de gravar agora. Uma boa noite a todos, pessoal. E fiquem com Deus.